O Santos foi roubado, um pênalti não marcado em plena Arena MRV, Tiquinho fazendo gol de empate, Zé Ivaldo expulso, como sempre. Vamos falar disso e mais no vídeo de hoje, pós-jogo de Santos 1, Atlético Mineiro também 1, depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e rapaziada, eu tô de volta agora para falar, para dar para vocês o que vocês querem, né? Pós-jogo de Santos e Atlético Mineiro, um jogo que, assim, o Santos começou muito bem, era tudo pro Santos vencer, tinha tudo pro Santos vencer, um primeiro tempo muito bem produzido, um primeiro tempo muito bem formado pelo Santos, inclusive já vou passar aqui os nomes do time que entrou em campo hoje como titular. Mas assim, uma peça ou outra realmente foi um ponto baixo nessa escalação, mas principalmente o Neymar. A gente tem que falar dele de como ele não conseguiu reagir bem, nem um pouco bem, ao gramado sintético. Ele não respondeu a nada, ele não teve uma jogada boa, nada. Assim, ele foi pior que o Guilherme, para vocês terem uma ideia, na minha concepção. Claro que o Neymar, a gente tem exceções, a gente sabe que ele é excepcional, um gênio, não tem como, mas assim, o gramado sintético acaba com esse tipo de jogador aparentemente. E não é por isso que o Hulk tem baitas atuações em outros estádios, inclusive no Independência, mas não tem na Arena MRV. Enfim, vamos falar do time que foi escalado para ir hoje contra o Atlético Mineiro. A gente teve no gol Brazão, que inclusive teve um grande problema nessa partida, mas mais tarde eu vou abordar isso melhor. Luan Pérez, Zé Ivaldo. Na lateral direita a gente teve Igor Vinícius, na esquerda Escobar. Na volância João Schmidt, Vitor Hugo, Zé Rafael. Na frente Neymar, Guilherme e Lautaro Dias. Qual que é a questão desses nomes, né? Eles vieram numa formação diferente. Um 4-3-1-2, ou enfim, como quiserem chamar. A gente tem um meio campo com o losango. Que losango é esse? João Schmidt atrás, na esquerda Zé Rafael, na direita Vitor Hugo e na frente Neymar como meia, e espetados lá na frente a gente tinha Guilherme e Lautaro Dias. Posteriormente veio a entrada do Tiquinho e também do Diógenes no lugar do Brazão, enfim, e outras mudanças também que assim não interferiram tanto no jogo quanto essas duas. O que eu queria dizer principalmente sobre essa formação é a melhor funcionalidade do João Schmidt, principalmente, tá? O que ele conseguiu jogar hoje diferencia muito do João Schmidt que a gente viu em todo 2024, que a gente viu no primeiro semestre de 2025, era o João Schmidt e um Diego Pituca que não sabiam jogar, não sabiam estar ali nessa posição de meio campista, de volante, de segundo volante, enfim. Talvez esse lugar seja o lugar do João Schmidt, que hoje teve mais confiança também para dar muito passe, errou muito pouco. Acredito que o treinador também esteja participando desse resgate do futebol do João Schmidt, que se ele acontecer vai ser maravilhoso. A gente vai ganhar um volante, porque a gente não tinha ele desde 2024, desde o início de 2024, quando o João Schmidt foi bem no Campeonato Paulista. Vamos falar da partida em si, né? O Santos ele começou melhor, mas como sempre, o Santos não consegue finalizar as jogadas que começam, né? O Santos sabe trocar passes, sabe fazer muito bem pressão, agora com o Vojvoda, principalmente nessa partida contra o Atlético Mineiro. Isso foi muito perceptível. O Santos foi muito bem pressionando, mas sempre que roubava a bola tinha uma dificuldade imensa de finalizar a jogada, inclusive com uma dessas jogadas o Neymar perdendo um gol claríssimo. Então, assim, claríssimo não, né? Claro, um gol claro. Então, assim, a eficiência ela tem que aumentar, definitivamente. O Santos chega e não converte. Em comparação com o Atlético Mineiro, na primeira oportunidade que teve, num buraco feito na zaga por uma expulsão e uma entrada de jogador que estava frio, como é o Adonis Frias, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a entrada dele e a falha logo de primeira, né? Mas enfim, desculpa pelo trocadilho do frio aí. Enfim, o Atlético Mineiro teve eficiência, ele na oportunidade que teve, chegou lá, não chegou muitas vezes, muito bem a defesa do Santos, inclusive, foram bem, tá? O Santos, ele não tem essa eficiência ainda, mas é um objetivo a ser cumprido pela escola Vojvoda de futebol nesse Santos Futebol Clube. Seguindo, gente, o Santos ele vai perdendo potência no primeiro tempo, isso é perceptível. Assim que vai terminando o primeiro tempo, você vai vendo que os times estão mais equilibrados. O Atlético Mineiro conseguiu
trabalhar melhor a bola pelo meio, isso que ele não estava conseguindo, o meio campo era todo do Santos, e mais pro fim do primeiro tempo isso foi mudando. E o Zé Ivaldo, ele conseguiu ser, mais uma vez, a desgraça do time do Santos, cara. Ele conseguiu jogar praga no time do Santos, e é impressionante, cara. O Zé Ivaldo não tem uma atuação boa, não tem. Talvez contra o Fluminense ele tenha feito uma atuação interessante, até por isso o Vojvoda manteve ele de titular e não trouxe o Adonis Frias logo de cara. Mas cara, o Zé Ivaldo ele foi expulso por causa de 2 faltas besta, 2 amarelo besta, no Hulk. Cara, ele foi expulso, moleque. Isso não existe, velho. O Zé Ivaldo não pode ser titular do Santos. O Zé Ivaldo não tem condição de vestir a camisa do Santos Futebol Clube. E isso aqui eu tô falando é com a diretoria do Santos, tá, gente? Não tem condição, não dá pra manter esse cara como um dos zagueiros titulares desse Santos. E é por isso que a gente trouxe 2 zagueiros que têm nível de seleção do seu país. A gente tem Adonis Frias e a gente tem Alexis Duarte. 2 zagueiros que devem ser titulares do Santos junto com o Luan Pérez aí revezando. O Luan Pérez que hoje foi bem também. Não prejudicou em nada. Seguindo, vou pular o Zé Ivaldo por agora, né? Mas depois eu tenho outras críticas a fazer sobre esse cara que psicologicamente não dá pra jogar no Santos. Eu não sou médico, não posso dar quadro clínico de nada, mas a impressão que dá é que ele não tem sanidade. A bola chega nele, ele quer meter o louco, cara. Ele tem qualidade técnica? Tem, ele tem uma qualidade aqui, outra ali. Mas isso não faz com que ele seja um dos melhores zagueiros do elenco, né? Cara, faz com que ele seja talvez o pior zagueiro só na frente do Luizão. E o Luizão é ruim, tá? O Luizão é muito ruim. Vamos lá. O Santos perdeu o zagueiro, tudo, aí teve o jogador expulso, teve a entrada do Adonis Frias e a saída do Guilherme, que também estava bem mais ou menos, assim, uma das piores partidas do Guilherme que eu já vi, não conseguiu criar absolutamente nada quando estava com a bola. E aí, cara, teve o gol do Atlético Mineiro, né? Uma bola que entrou ali num espaço onde o Adonis Frias devia estar cobrindo, mas tinha acabado de entrar e estava Frias. E aí o Brazão, que já tinha se machucado nesse momento, ele tomou uma baita joelhada do Igor Gomes, que deixou um calo deste tamanho na testa dele, a coisa ficou feia. O cara teve que usar touca de natação e usou só por 10 minutos. Que tomou o gol, foi pra tomar o gol, e quase desmaiar em campo de novo, teve que entrar em ambulância e tudo mais. A coisa ficou feia pro lado do Gabriel Brazão, e aí entrou o Diógenes, né? Um goleiro que a gente não tem a mínima confiança. Hoje mostrou que pode disputar uma vaga de segundo goleiro com qualquer outro goleiro que aparecer na base, eu acredito. Apesar que o Diógenes, cara, assim, o Diógenes era a reserva do Vladimir. Para um goleiro ser reserva do Vladimir, tipo ele ser terceiro goleiro atrás do Vladimir, desculpa, a qualidade dele não deve ser as melhores. Não deve ser mesmo. E é aí que tá a minha preocupação. Aí que tá, entendeu? Porque quando a gente testou o Vladimir, a gente viu o que aconteceu. 7 gols na conta. Será que o Diógenes vai conseguir dar a volta por cima? Porque na concepção de todo santista ele já é um péssimo goleiro. Na minha concepção também. Não vou dizer todo santista porque eu estou generalizando demais, né? Mas definitivamente a maioria das pessoas são santistas preferem o Brazão do que o Diógenes no gol. A não ser que falem, o Diógenes urgente. Então assim, né? Que nem fizeram com o Jandrei uma vez. Enfim, o Brazão ele ficou com um baita calomba na cabeça, cara, é um problema enorme, e ele não se recuperou durante a partida, teve que sair. Vamos lá. Uma coisa que eu reparei, nesse momento, né, enquanto o Santos perdia por 1-0 pro Atlético Mineiro, é que, assim, eu já tinha visto esse jogo. Um jogo que o Santos começa bem, tem um expulso, e aí tudo degringola pra poder a gente perder mais uma rodada, né? Santos e Botafogo, cara. O jogo entre Santos e Botafogo, que nem mais expulso, o Santos só se lasca, toma o gol no final, enfim. Tinha a mesma cara, cara. A mesma maldita face esse jogo, cara. E no final a gente sabe o que aconteceu. Dessa vez o final foi, não vou dizer feliz, mas foi pelo menos médio. O Santos conseguiu empatar com um gol de pênalti do Tiquinho Soares. E pênalti, e a gente tem coisa pra falar de pênalti, tá aqui. Muita coisa pra falar de pênalti, inclusive. O Neymar hoje não tava bem, tá, gente? Falando em pênalti. O Neymar não tava legal, não tava mesmo por causa desse campo sintético, não tava, perdeu chance que só peste. Vamos falar das estreias primeiro? Como que chegaram cada um dos jogadores novos aí do Santos, os titulares e os que entraram posteriormente. O Lautaro Dias, gente, é mediano pra baixo, assim, o cara recebia a bola, assim, não conseguia desenvolver nada. A gente via passe claro que ele devia dar em contra-ataque, o cara não dava, preferia conduzir a bola, eu não sei onde o Cruzeiro viu qualidade nesse cara.
É claro que eu posso estar pesando demais na dele na primeira rodada, na primeira partida que ele tá jogando, posso, aí vai lá, depois ele vira artilheiro brasileirão, aí eu tenho que pagar a língua. Mas enfim, o Lautaro Dias não mostrou futebol hoje. E era o que eu já esperava. Vamos esperar até semana que vem, vamos esperar pro jogo contra o São Paulo. E vamos ver como é que ele vai se sair. Eu não acho que vai ser. Eu não acho que ele vai dar uma volta por cima, meu Deus. Não, pra mim, o Vojvoda já tá reconsiderando manter ele como titular. Talvez ele nem esteja já na próxima partida. O Roleza pode implementar aí, apesar de não ser um 9 de ofício. Ele também não é, né? Porque ele é um cara mais condutor de bola, o Lautaro Dias. Mas enfim, talvez uma troca aí facilite as coisas. Um Barreal, talvez, que perdeu espaço nos treinos, mas que a gente sabe que ele tem muita qualidade. E eu acredito que muito mais qualidade que Lautaro Dias. Inclusive jogaram juntos, tá? No Cruzeiro. O Adonis Frias, infelizmente, chega e já toma um gol ali com uma falha bizarra da defesa em geral do Santos, né? Apesar de uma boa partida, esse momento deixou muito a desejar da defesa do Santos. Uma bola que, por cima, cara, ficou no pé do Igor Gomes para ele correr no meio lá. Ficou muito fácil, cara. Eu acho que foi o Igor Gomes. Enfim, ficou muito fácil para ele, muito fácil. E o Adonis Frias não conseguiu cobrir ali, aí o Igor Vinícius ficou disputando espaço com ele, mas enfim, o Brasão, que já estava meio baqueado, tomou um gol aí, foi o gol de abertura do placar do Atlético Mineiro, do Galo. E aí, vamos lá, vamos falar então, finalmente, do pênalti que não foi marcado para o Santos, que eu acho que é uma baita de uma roubalheira. Essa é a realidade, né? Eu não tô acusando ninguém, não tô falando que ninguém fez nada, assim, mas gente, como que é possível, gente? O cara chuta, a bola bate no goleiro, o goleiro consegue segurar e menos de um segundo depois tem uma chegada no tornozelo do Neymar na grande área. Por que não é pênalti? Eu quero que vocês me deem uma explicação plausível do porquê não é pênalti. Ok que o Neymar não jogou bem, ok que o Neymar não conseguiu se adaptar à grama sintética, ok. Mas me fala por que não foi pênalti. O jogo teria mudado totalmente. Se o Santos faz o primeiro ali e o Neymar ainda começa fazendo gol, talvez a percepção que a gente tem sobre o Neymar depois dessa partida talvez fosse diferente. Talvez ele tivesse feito uma das maiores partidas, sei lá, da passagem dele pelo Santos. Não sei, cara. Talvez se ele começasse com uma moral boa, fazendo gol, talvez fizesse outros que ele inclusive perdeu posteriormente. Então, assim, me digam aqui nos comentários, me deem explicações plausíveis do porquê isso não foi pênalti. Eu gostaria muito de ouvir vocês falarem. Inclusive, já falo agora, para não esquecer no final do vídeo, de vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, o que ajuda muito a gente aqui a crescer. E se você quiser fazer Amigo Santista, ir pra Vila Belmiro junto, falar de desfalque, de contratação, é só você clicar no link aqui embaixo que vai te levar diretamente para um grupo chamado Resenha Santista lá no WhatsApp, rapaziada. Seguindo, vamos falar do pênalti, inclusive, que o Tiquinho sofreu, que de momento eu acreditei que não era pênalti, tá? Eu olhei e falei, pô, não é possível que seja pênalti. Mas muita gente viu. Meu pai viu, inclusive os repórteres da Globo, olha, do Premiere, viram pênalti ali. Eu sinceramente não vi, talvez eu tenha que rever o lance algumas vezes para poder ver esse pênalti, mas se a maioria tá dizendo, e a maioria pelo menos costuma ser imparcial, eu vou ir com a maioria que pode ter sido pênalti sim. Não vou falar que foi, porque eu não acho que foi. Não é que eu não acho que foi, né, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas foi pênalti. E o Tiquinho marcou, voltando a marcar depois de um longo período sem marcar gols. Inclusive, depois da partida acabar, ele deu um pronunciamento dizendo assim, pô, eu não desaprendi a fazer gol, gente. A cada duas, pelo menos uma, eu faço. Como é que é? Eu broto. Não, eu broco. Pelo menos uma eu broco. Então, assim, claramente é uma crítica à diretoria que aparentemente não tem utilizado ele como ele deveria ser utilizado. É impressionante como as pessoas que estão no Santos costumam não gostar muito do ambiente. Não estou falando das pessoas, mas de como é a estrutura, de como é o tato das pessoas com os jogadores, de como é tudo isso. Isso me deixa realmente com o pé atrás sobre criticar qualquer jogador. Talvez, às vezes, né, o tato dele com o elenco, com o treinador, talvez essas coisas não se encaixem. No caso do Tiquinho não encaixou nem um pouco, mas quem sabe até o final do semestre ele não consegue ter uma sequência boa, voltar a ser titular e entrar talvez nesse estilo de jogo do Vojvoda com dois atacantes, ele fazendo uma parede que inclusive ele errou todas as paredes. Sabe a parede quando ele domina a bola e tem que segurar e tocar para alguém? Num lançamento, né, por exemplo, do goleiro?
Hoje ele errou todos, ele conseguiu errar todos. Ele não conseguiu fazer uma parede. Toda vez que... Quase caiu o caderno aqui. Toda vez que ele recebia a bola, ele perdia. Era um negócio impressionante. Inclusive, outra questão é que o Santos tem muita dificuldade de armar contra-ataque, tá? Toda vez que... inclusive isso tá no meio dos lances, né? O Tiquinho tentando dominar. O Santos não conseguia acelerar a jogada a ponto de trazer perigo num contra-ataque. Inclusive tem uma bola que o Igor Vinícius recupera, olha quem que ele tá desde o início do jogo. Mas ele não consegue botar a bola pra correr. Eu não sei se é o gramado, se é o campo sintético, eu não sei se é a incapacidade do Igor Vinícius. Até porque ele é um cara que sabe ser ofensivo, mas ali tem alguma questão sobre como é que vai funcionar, como é que funciona, né, o gramado sintético e como é que vai funcionar o contra-ataque do Santos no Brasileirão, porque isso precisa ser analisado pelo Vojvoda urgentemente, porque ele não funciona, ele não tem utilidade alguma. Inclusive, informação, tá? O Diógenes volta contra o São Paulo por causa de alguns critérios, alguns protocolos do Brasileirão e da CBF. O Brasão deve ficar mais uma partida fora do Santos, muito por causa da contusão. Então quem vem por aí pro jogo contra o São Paulo também é ele, Diógenes. Vamos passar as notas aqui de cada jogador. Eu vou também passar de 2 reservas, só de 2 porque os outros não tiveram tanta utilidade dentro de campo enquanto o jogo acontecia, né? Vamos lá. Brasão pra mim 7,5, conseguiu pegar até onde pôde, né? Inclusive fez boas defesas já com a touca depois de estar com a contusão bem inchada aqui com o calombão na cara. Luan Pérez pra mim foi 5, não prejudicou, mas também não ajudou tanto assim pra poder ter uma nota maior que essa. Zé Ivaldo, cara, eu dei 5, mas eu vou diminuir, cara, não dá. 3, na minha opinião, Zé Ivaldo 3. Foi uma das piores atuações de Zé Ivaldo, cara, uma das piores. Ele já fez pior do que isso aqui, mas essa aqui doeu as vistas de olhar, cara, doeu as vistas. Seguindo, Igor Vinícius pra mim foi 7, defensivamente não foi cobrado. O Atlético Mineiro não teve tantas corridas ofensivas durante a parcela normal do jogo, né, durante os 16 minutos de acréscimo. Aí foi ataque a roda do Atlético Mineiro, mas o Igor Vinícius também conseguiu dar conta, apesar que o Santos não tinha muita mobilidade correta enquanto tentava cobrir o ataque do Atlético Mineiro, cara, nesse finalzinho. Era bizarro, era um bolo de gente assim, enquanto o Atlético se abria, fazia jogada normal e o Santos só se defendia. João Schmidt hoje merece um 6, parece nota baixa porque ele jogou, mas eu vou te falar, cara, ele sempre recebia nota 2, 3. Hoje eu acho que um 6 já é uma baita vitória para esse volantão aí. O Vitor Hugo ficou apagadíssimo, um cara que não teve a mínima, o mínimo destaque, mas também não prejudicou. Então pra mim é outro cara que vai ficar com 5, nota 5. Zé Rafael hoje foi muito bem, encontrando aí a sua galera de Palmeiras, o Scarpa, o Mike. O Mike já conhecia, né? Mas enfim, o Scarpa também do outro lado tinha o Dudu, caras que ganharam Libertadores aí junto com o Palmeiras. Mas enfim. E na frente, Neymar, cara, hoje muito mal. Eu vou dar 4 pra ele, vou dar uma nota 4, porque ele é o Neymar. Que eu poderia dar uma nota muito menor, cara, muito menor, porque ele não acertou literalmente nada hoje. Acredito eu que é por causa do campo sintético que destrói o futebol de quem não está acostumado a jogar nele. E na frente, Guilherme hoje é nota 3 e Lautaro eu vou também dar nota 3. Eu acredito que seja o normal desses dois jogadores, o que eles jogaram hoje. E Tiquinho vai ficar com um 5, apesar de errar muito nos contra-ataques, não conseguir conduzir bola em momento nenhum, ter a oportunidade de estar ali recebendo a bola, às vezes como ponta até, porque tinha que cobrir buraco, que o Santos estava com um a menos, já que o Guilherme foi substituído por um zagueiro. Cara, o Tiquinho ele não sabia o que fazer com a bola na ponta, então é difícil a gente ter um jogador que só funciona em lugares específicos, com uma bola específica. Então assim, se você me dá 2 bolas que caem no pé do Tiquinho, e aí ele faz uma delas, maravilhoso, só que eu quero ver essa bola chegar no pé do Tiquinho desse jeito que ele quer, porque nunca chega. Nunca chega, então é complicado ter um cara que só vai funcionar se realmente for nesses critérios dele. Pô, é complicado, né, Tiquinho Soares? É claro que eu apoio que você jogue mais, eu apoio que a diretoria confie um pouquinho mais em você, até porque você é o melhor 9 que a gente tem no momento. Desculpa, não vou colocar Lautaro na sua frente, não vou cometer esse crime, mas até o momento é o que você conseguiu nos fornecer, né, meu amiguinho? Bom, rapaziada, conseguimos chegar até o final.
Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. Agora é torcer para o Santos conseguir recuperar o Brasão da melhor forma possível, né? O Santos tem confronto contra o São Paulo agora na próxima rodada. O Vasco ainda joga hoje, pode ultrapassar o Santos. Entrar na zona de rebaixamento, o Santos não vai entrar e isso é garantia. Então a gente aí permanece em 15º colocado com 23, acredito que está com 23 pontos o Santos, e aí a gente vai lutar muito para chegar pelo menos aos 45 e fugir dessa zona de rebaixamento maldita. Rapaziada, vejo vocês na próxima. Valeu e fui.